Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todo sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Queria pedir, se você está com o seu celular aí, coloque ele no silêncio, não passe o WhatsApp, nem faça fotografia nenhuma, agora é culto. Eu tenho algo para falar ao seu coração, da parte de Deus. Como falei no começo do nosso culto, esse ano nós celebraremos mais uma vez a Semana Santa. E a Semana Santa, para mim, pessoalmente, pastor Marcelo, ela tem uma importância muito grande, porque é o cumprimento do plano da salvação. E esta paróquia, ao longo desse tempo, tem feito de forma muito linda, muito teológica, muito educacional, a Semana Santa. E você que faz parte da Deus Conosco, deveria estar aqui hoje, como está, quinta-feira, especialmente quinta, no domingo pela manhã e à noite. Porque se você pudesse entender, ou se pudesse imaginar, que o que nós vamos viver essa semana não é um feriadão, mas é a lembrança de tudo que já foi pensado antes de Cristo, de todos os planos de Deus, de todas as intenções de Deus para salvar a humanidade. Mas Deus sabia que era preciso que no tempo dele, ele enviasse Jesus Cristo. E a Semana Santa, para nós cristãos, ela não pode ser substituída por dias de lazer. Claro que você tem todo o direito de estar com a sua família, de aproveitar um tempo de lazer, mas você tem a obrigação de estar aqui na quinta-feira. Você tem obrigação de estar aqui na quinta-feira. Sobretudo com tudo que é feito. E eu dou graças a Deus por sua vida, Carla. Pela dedicação que você tem com a Semana Santa, não só a Semana Santa, mas todos os grandes eventos aqui da PDC. E essa paróquia hoje está linda desse jeito, graças a você. E esta igreja honra você nesse momento. Obrigado. E nós devemos honrar as pessoas. Quando eu digo honrar, não é colocar ninguém sobre ninguém, mas é agradecer a Deus, porque nós somos uma igreja cristocêntrica. Aqui os pastores e aqueles que usam púlpito não pregam um culto ególatra. Aqui nós não pregamos a nós mesmos. Ontem eu ouvia um cidadão, um pastor, que teve até na Trindade, pedindo para que ninguém pedisse mais a Deus para que Ele mostrasse a sua vontade. Porque existem coisas secretas que só pertencem a Deus. Eu vou rasgar minha Bíblia, porque a minha Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. É muita teologia troncha por aí. Mas sabe o que é que acontece? É que nós ficamos muito admirados com os pastores midiáticos. Sabe? É que nós damos muito valor a quem está na mídia. Estou nem aí. Não me interessa. Prefiro 1000 vezes um de vocês pregando aqui nesse púlpito do que qualquer pessoa midiática. Porque o que nós vemos hoje é uma igreja tíbia, claudicante, frágil, uma teologia que beneficia, que traz para si, o cidadão, algo que não está na palavra de Deus, uma loucura contumaz nas igrejas, pessoas que estão sendo valorizadas e que não sabem absolutamente do que seja a palavra de Deus, pessoas que são levantadas pela mídia, usando performance completamente diferente daquilo que Deus quer para mim e para você. Isso me irrita profundamente. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz: errais em não conhecer as Escrituras. Nós somos um povo que nós precisamos ler a palavra, comer a palavra, digerir a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para com esse negócio de vir só para os cultos e se alimentar aqui nos domingos e quartas-feiras e correntes de WhatsApp. Tem coisa que eu mais detesto é quando alguém bota no WhatsApp: bom dia. Os verdadeiros pedaços de mensagens que todo mundo começa a compartilhar. Sabe o que Deus quer para mim e para você? É que você e eu saibamos a palavra dele. Sabe o que Deus quer para mim e para você? Que você pare de ser uma pessoa preguiçosa. Que você tenha fome da palavra. Que você leia a palavra. Não se pode ser cristão e não ler a palavra. Outro dia alguém me mandou um vídeo. Se nós usássemos o celular se nós usássemos a Bíblia como nós usamos o celular. Vai para o banheiro, leva o celular. Vai comer o celular. Vai dirigir celular. Faz qualquer coisa celular. Já pensou se nós pudéssemos substituir o celular pela Bíblia? Me perdoe. Tem gente aqui que essa semana não leu uma página sequer da Bíblia. Quantos? Não vou fazer isso. Mas que tive vontade, tive. Você acha que você está certo? Você acha que está certo você entrar semana e semana e não ler a palavra? Então, meus irmãos, nós temos que resgatar a Semana Santa. Nós não podemos viver dessa forma. A Semana Santa, meus irmãos, é a ratificação da nossa fé. Na Semana Santa nós reafirmamos os nossos valores. E eu ouso a dizer, me perdoe, com toda humildade, no Recife não tem igreja.
que celebre uma ceia judaica e um lava-pés como a PDC? Não tem. Me perdoe, não é arrogância, mas são anos fazendo isso. Não é somente uma plástica, não é somente os elementos que estarão sobre este altar, mas é dizer que tudo que Deus pensou antes de Cristo foi completamente absorvidos pelo próprio Yeshua, o próprio Jesus Cristo. Por isso que quando você participa da Semana Santa, especialmente quando você vem na quinta, que você tem a oportunidade de lavar os pés daquele que você passou o ano todo com diferenças, daquele que você tem alguma pendência, quando você participa desse momento que a reflexão será trazida pelo reverendo Fred, quando você tem a oportunidade de estar aqui na PDC lavando os pés, não só lavando, mas replicando o gesto de Jesus, você está assumindo, você está tomando forma daquilo que disse um pregador: aquele que quiser ser alguém na igreja, ache pés para lavar. Eu só fico olhando. Meus irmãos, prestem atenção, paróquia Deus Conosco, você que me acompanha aqui pelas redes. Se quiser mudar, pode mudar, viu? Porque o negócio vai piorar. Eu morro de rir quando vejo alguém dizendo, se achando. Meu irmão, Deus não precisa da gente para nada. Nem de mim e nem de você. Deus nos usa porque Ele é misericordioso. Deus nos usa porque Ele sabe que você e eu precisamos de ser moldados. Por isso que este domingo de Ramos, hoje, nós estamos celebrando, ele traz alguns conceitos básicos, extremamente fortes, sedimentados. E começamos essa Semana Santa hoje, replicando tudo isso, a entrada triunfal de Jesus de Nazaré em Jerusalém. Naquela que seria a sua última semana de vida. Já preguei aqui alguns anos atrás e perguntei: o que é que você faria se esta fosse a sua última semana de vida, César? Nem sabe. Nem sabe. João, se esta fosse a sua última semana de vida, sabendo que sexta-feira você morre, o que é que você faria? Também não sabe. Perguntemos a uma mulher, Clara de Máscara, se fosse a sua última semana de vida, o que é que você faria? Ia pedir perdão a Anderson por tudo. Foi isso, hein? Ele está dizendo, foi. Entende? Jesus sabia que tinha chegado o momento. 30 anos de idade. Convoca os seus discípulos. Começa o seu discipulado. Chamando os 12. Cada homem pior do que o outro. Quando eu subir, eu vou perguntar ao Senhor: por que é que Ele escolheu Judas para ser o seu tesoureiro? Judas, um sujeito avarento, amava o dinheiro. Sabe por quê? Eu ouso a responder. Porque Jesus sabe quais são as nossas dificuldades. Jesus sabe muito bem quem eu sou, quem você é. E Ele quer provar a nós mesmos que nós precisamos vencer os nossos desertos para que possamos ser luz e sal. Amém? Amém. Isso é o amém mais sincero. Graças a Deus,
que no domingo ele ressuscitou. E assim cremos. Jesus de Nazaré, meus irmãos, na sua última semana de vida, ele não teve escolha. César não soube o que dizer, João ficou calado, só Clara que disse que ia pedir perdão. Não sei como é que pedir perdão, essa moça é uma anja, não é, Anderson? Entendeu? Jesus até tentou no Getsemane, tentou até possivelmente, mas sabia muito bem que ele tinha um plano a cumprir. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele reflete e ratifica e disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele toma o quarto cálice, o cálice do Messias. O apóstolo São João, meus irmãos, expressa esse fato no evangelho escrito por ele, quando ele afirma um dos versículos mais conhecidos pela cristandade: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus de Nazaré, em sua última semana de vida, não teve a liberdade de elaborar sua agenda. Foi Deus que planejou tudo. Estava escrito que nasceria o Messias. E o texto sagrado diz, portanto: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Também estava escrito que ele morreria segundo a profecia. E diz o texto: o profeta era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías, o profeta, no capítulo 53, traz o relato do que iria acontecer. Esse é Jesus de Nazaré. Estava escrito que a morte não poderia vencê-lo. Ele ressuscitou. E em 2024, esta paróquia estará em Israel. E nós iremos visitar o túmulo vazio. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito: vinham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, e estava indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem o que eu já os avisei. Então, meus irmãos, sabe qual é o grande significado de nós vivermos e relembrarmos hoje o Domingo de Ramos? É a celebração que marca o início de toda a Semana Santa. Nós não estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer. Nós estamos aqui porque queremos ratificar, queremos sedimentar ainda mais a nossa fé. Queremos dizer que nada poderá abalar a nossa fé. Queremos dizer que nós estamos aqui porque sabemos em quem nós temos crido e estamos certos que Ele é poderoso. Hoje, neste domingo, com a entrada de Jesus de Nazaré em Jerusalém, dá-se o reconhecimento de que Jesus é
o Filho de Deus. A igreja cristã, neste dia, ficam adornadas com ramos de palmeiras. Hoje de manhã eu estava em Vitória com meu filho. Ontem participei do aniversário do pai de Rúbia, 70 anos. E achei tão lindo. As ruas de Vitória, várias procissões. Nossa, procissão e pode. É certo. Ah, que coisa linda. Uma pessoa, a gente sair daqui, 5 horas da tarde, a gente dá uma volta, todo mundo aí cantando os louvores. Ah, que coisa linda, eu já estou querendo demais. Esqueça isso. E vi hoje todo mundo ali, celebrando a entrada do rei. E naquele domingo de Ramos, Jesus, em Jerusalém, estava esperando, o povo de Jerusalém estava esperando o rei dos reis, o rei dos judeus. Eles diziam: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus então começa a sua chegada, a sua peregrinação em Jerusalém, por uma cidade, um lugarejo, Betfagé. Isso porque, meus irmãos, todos os cordeiros da Páscoa, que seriam sacrificados no templo, saíam de Betfagé. E Jesus, então, cumprindo toda a liturgia dos cordeiros puros, imaculados, Jesus, então, sai do mesmo lugar onde os cordeiros, os animais, saíam para serem sacrificados na Pessa, na Páscoa judaica. E a profecias de Zacarias diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, ele traz a salvação, humilde e montado em um jumentinho. A palavra de Deus no Antigo Testamento está ratificando que no domingo de Ramos, o primeiro dia da semana, no primeiro dia da celebração da Pessa, da Páscoa, o Messias, Yeshua, entraria em Jerusalém. E ele entra. O cumprimento da profecia em Lucas também se faz. E é Jesus que diz: vão ao povoado que está adiante, Betfagé. E ao entrar encontrarão um jumentinho, amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarre-o e tragam aqui. Um rei, meus irmãos, quando entrava em uma cidade para recepcionar aos que moravam na cidade e para ser recepcionado pelos moradores da cidade, naquele tempo, era um costume um rei entrar montado em um jumentinho. Você pode dizer, mas como um rei escolher um jumento? Por isso que eu digo que Luiz Gonzaga estava certo. Com todo respeito, o jumento é nosso irmão. Luiz Gonzaga traz para si e diz, nessa canção popular, trazendo a ideia que o jumentinho era o animal mais adequado para um rei entrar em uma cidade. Sabe por quê? Porque quando o rei entrava em uma cidade montado em um jumento, personificava, era a certeza de que aquele rei vinha em paz, que aquele rei vinha em missão de paz. E Jesus toma para si essa posição de um rei, que não vem montado em um cavalo, diferentemente de um rei que entra montado em um jumento que vem em paz. Quando o rei entra em uma cidade montado em um cavalo, naquela época, significava que ele vinha em missão de guerra. E eu preciso honrar uma pessoa aqui. Claro que eu brinquei muito com Adilson, está ali na mídia. Não sei nem quantos anos ele faz o papel de jumento. Meu querido, você é o jumento que eu mais gosto da PDC. Porque Adilson, ele é tudo isso que nós sabemos e vemos aqui na palavra.
ao longo desses 15 anos que estamos juntos, nunca me lembrei, nunca tive um momento de lhe pedir algo e você dizer que não pode. Não sou eu, mas toda a igreja. A sua vida é uma vida oblativa, é uma vida que é um exemplo para todos nós, daqueles que querem servir a Deus. E quando a gente enxerga a sua entrega, e da sua mulher, da sua família, alegra o coração de qualquer pastor. Por isso que quando Jesus toma para si essa representação, ele está dizendo, assim como ele era o Cordeiro de Deus, esse jumentinho tinha que ser imaculado, esse jumentinho tinha que ser virgem, ninguém nunca jamais poderia ter montado nele. E segundo a tradição local, foi em Betfagé que Jesus então monta nesse jumentinho. Nesse lugar tem até uma igreja construída onde indica exatamente esse local, da sua caminhada rumo a Jerusalém. Jesus de Nazaré seguindo para Jerusalém, sobe pelo pico dos Montes das Oliveiras. E é impressionante, meus irmãos, que até hoje, as festas mais celebradas pelo judeu, ainda hoje, é a Pessa, a Páscoa, a Sukkot, a festa dos tabernáculos, e a Shavuot, a festa da colheita. E dessas três, com certeza, a Páscoa é a mais celebrada. Jesus de Nazaré decide na Páscoa completar o plano da salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E descendo pelo vale de Cedron, e depois subindo, para então entrar em Jerusalém pelo portão dourado. Jesus, meus irmãos de Nazaré, quando enxerga Jerusalém de longe, Lucas, o médico, retrata isso de forma belíssima. Jesus, quando enxerga Jerusalém, do alto do monte Cedron, ele vê Jerusalém, vê o templo, segundo templo construído por Herodes. E Jesus diz, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse, se você compreendesse Jerusalém, neste dia sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Jesus estava predizendo, Jesus estava prevendo a queda de Jerusalém. Isso acontece 70 anos depois. No ano 70, Jerusalém então é tomada pelo Império Romano e é destruída, inclusive o templo. E nesse lugar onde Jesus chora, construiu-se uma igreja chamada Dominus Flevit. O Senhor chorou. E Jesus chora por mim, por você, quando nós nos distanciamos dele. Quando nós fazemos a opção de ficarmos longe da sua presença. Meu irmão, você pode ter uma vida normal. E é bom que você tenha, para que ninguém pense que você é um ET. Nós não fomos chamados a sermos cristãos para vivermos em guetos. Todo mundo com uma roupa só. Todo mundo com um jeito só de falar, de ser. O que faz a igreja ser isso que ela é, linda, é porque nós, apesar das nossas diferenças, o que nos une é a palavra de Deus. Ninguém tem que gostar de jazz, de blues, como eu gosto. Mas se você gosta, é maravilhoso. Ninguém tem que pensar como eu penso. Precisamos pensar diferente. Precisamos ter os nossos conceitos. Mas o que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa.
E quando Jesus enxerga Jerusalém de longe, ele vê tudo aquilo, e ele começa a saber que tudo aquilo viria à terra, e não ficaria pedra sobre pedra. Ele está dizendo para mim e para você: para com isso, para de ser besta, desculpa a expressão, para de ser bobo. Tudo que nós somos vem de Deus. O que você tem foi Deus que deu. O que você não tem é que Deus sabe que se te dá, tu some da igreja. Por isso tu vai ficar pagando boleto todo mês. E dê um glória a Deus. Porque tem gente que nem consegue pagar os boletos. Ô glória. Não é não? É maravilhoso chegar no dia e saber: tenho dinheiro. Me lembrei agora, aqui olhando. É maravilhoso. Fica sem nenhum centavo, mas dorme tranquilo. Não é não, Carmilânia? A glória. E a profecia de Jesus se cumpre. Hoje, o templo, no lugar do templo, do segundo templo de Jerusalém, construído por Herodes, está o domo da rocha. E no centro, a pedra, a rocha, que serviu como altar para o sacrifício de Abraão com seu filho Isaque. Quero concluir dizendo o seguinte: Jesus entra em Jerusalém, e a multidão gritava em alta voz: Hosana. E é impressionante quando você vai entender os significados das palavras, tanto grego quanto hebraico, e você fica admirado. A palavra Hosana, em hebraico, ela se pronuncia Hoshiana. Hoshiana, que quer dizer: salve-nos, acuda-nos, nos socorra, Senhor. Por isso que todas as vezes que você diz Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, você está dizendo: Senhor, salve-me, me socorra. E é lindo quando você pesquisa e você vê que o texto que é proferido pelo povo que se aglomera nas ruas de Jerusalém, eles recitam o Salmo 118. Eles dizem: Ana Adonai, Hoshiana, Ana Adonai, Atlisia Hoshna, Barubá Haba Beshem Adonai, Ana Adonai Hoshiana. Literalmente esse texto em hebraico quer dizer: salve-nos agora, Senhor. Te pedimos, ó Senhor, te pedimos, nos faça prosperar. Baru Abá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Descendo pelo vale de Cedron, Jesus passa à sua esquerda pelo horto de Getsemane. E acho que na sua memória ele deve ter pensado assim: na quinta-feira estarei aqui. Será um momento difícil. Jesus chega então em Jerusalém. Naquela época de Jerusalém, e concluo, naquela época de Cristo, Jerusalém tinha 12 portões. 12 portões. E uma curiosidade incrível: na Páscoa era costume trazer os cordeiros para serem sacrificados no templo. Os cordeiros eram criados em Betfagé, ali, sendo cuidados, alimentados, e eles eram trazidos a Jerusalém. E todos esses cordeiros, eles entravam pela porta das ovelhas, pelo tanque de Betesda. Ali eles eram lavados, ficavam em observação. Porém, Jesus não era mais um cordeiro. Jesus era o
Cordeiro de Deus. Oh glória, nossa, aplauda esse Deus maravilhoso. Nossa, aleluia. E sabe o que é que o texto diz? Jesus não entra pela porta das ovelhas. Jesus não entra pelo tanque de Betesda, onde ele ali esteve e curou aquele paralítico, lembra? Queres ser curado? Senhor, eu não tenho, que me jogue nas águas. Levanta e anda. Jesus opta em entrar pelo portão dourado. E o portão dourado ficava exatamente na entrada do templo. Jesus não precisava ser lavado, porque Ele é o próprio Senhor, que o seu sangue é que nos lavou de todo o pecado. Jesus não precisava nenhum ritual no tanque de Betesda, porque Ele era a própria encarnação de Deus. Era Ele quem lavaria os nossos pecados. E quando Jesus ele entra por aquele portão, Ezequiel, antes disso, muitos anos atrás, faz uma profecia lindíssima. E olha o que Ezequiel diz, 44. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o leste, e ela estava trancada. E o Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se dentro para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. O portão dourado, eu quero conhecer. E sabe o que é que acontece? Esse portão, no ano 1540, foi selado, fechado. Você consegue ver só a silhueta do pórtico. E a profecia foi cumprida. Ninguém entrará ali, só o Cordeiro de Deus, só Jesus de Nazaré. E Deus usa um ímpio, Deus usa um homem que não tem conhecimento de nada. Jerusalém é invadida, e o sultão Sulimão, o magnífico, sela sem entender nada, mas cumprindo indiretamente a palavra de Deus. Essa, meus irmãos, foi a trajetória de Jesus no domingo de Ramos. Esse é o meu Jesus, é o nosso Jesus, que cumpriu diligentemente todas as profecias. E sabe o que é que Ele espera de nós? Que estejamos juntos celebrando a Semana Santa, que estejamos juntos como povo de Deus, reavivando a nossa fé e dizendo a Ele: hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, igreja? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos louvar.